nessa tarde. Senhor, nós agradecemos por mais esse dia, por mais esse dia de culto, por mais essa oportunidade, Senhor, de receber a Sua palavra, essa oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre Ti. Oh, Senhor, nós pedimos para que todos que venham para esse culto hoje estejam com o coração aberto, com a mente aberta, para receber do Senhor, para receber a palavra que é preciosa, que é poderosa, que transforma vidas. Oh, Senhor, usa o pastor Paulo nesse dia de hoje, para que ele possa tocar nesses corações, para que ele seja boca do Senhor. Nós cremos que o Senhor vai conduzir ele nesse dia de hoje. Nós agradecemos a Ti, Jesus. What's up, church? Eu sou o Alan. And I'm Yasmin. E que as promessas do Senhor estejam sobre as nossas vidas. What's up, church? Eu sou o Alan. And I'm Yasmin. E essas são as informações. Vamos continuar nesse ambiente de adoração ao nome do Senhor Jesus. Vamos continuar bendizendo, engrandecendo o nome dEle nessa noite, nessa tarde, começo de noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor tem o nosso coração. Senhor é o dono do nosso viver. Nós queremos Te adorar. Nós queremos Te adorar. E levantar uma canção. E levantar adoração a Ti, Senhor. Pois só Tu tens, só Tu és adorado. Ele é engrandecido, Ele é engrandecido. Levante sua voz. Ele é exaltado, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero ouvir a sua voz. Levante sua voz e adore o nome de Jesus. Te convidamos, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vamos, banda, vamos, igreja. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra e de glória. O Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração. Se entregue a Ele, se entregue. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, o Teu santo nome. Senhor é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Só Tu és, Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. E as palmas. Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, se de graça eu recebo. Se eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Declare: não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome diz é graça, só pela Tua graça.
firmado nela estou, inabalável, e o nome diz, yeah! Te celebramos. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com raiar, vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem do Senhor, certamente, yeah. Elas vêm correndo atrás de nós, yeah. Te rendemos glória a Jesus, declare, não é e nem o nome diz, a graça inabalável. O nome diz é graça, só pela tua graça. Não, o nome não é pelo que fiz e nem pelo que sou, somente a tua graça, firmado nela estou, e o nome disso, só pela tua graça, e o nome diz é graça, só pela tua graça, e o nome diz é graça, só pela tua graça, aleluia, te celebramos, te adoramos, Rei Jesus, te damos honra e glória, amém, igreja? Aleluia. Alegre-se nessa noite na presença do Senhor Jesus. Te damos glória. All my words for sure, I got nothing new. How could I always praise oh my gratitude? How can sing this song as I've stood you, where this song is end, and it never do. So I throw in my hands and praise it again and again, 'cause all that I have is in hallelujah. King, except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui
em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Aleluia, aleluia. Te celebramos, oh Senhor, tem o nosso coração. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Então louve ao Senhor. Vamos, é um convite nessa tarde. Então vamos, engrandeça. Em meu coração sei que há fôlego. Vamos, em meu coração, em meu coração, não se envergonhe, pois sei que há fôlego. Vamos, 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 vamos. Oh, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Nesses pulmões, ao Senhor, louve ao Senhor. E louve, abre os seus lábios e louve ao Senhor. Engrandeça o seu nome, ei, Jesus. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples para um rei, além de um coração cantando então vou levantar e louvar. Aleluia. Sei que é simples para um rei, que um coração dando aleluia, aleluia. Quero ouvir a igreja. Então vou levantar aleluia. Sei que é simples para um rei, de um coração cantando aleluia, aleluia.
Declare aleluia, aleluia, oh, aleluia, e aleluia. Senhor, assim como os anjos declaram santo, santo, nós declaramos nessa tarde, Jesus, aleluia ao teu nome, aleluia seja dadas a ti, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Bendiz o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor, agradeça o nome do Senhor, bendiz o nome dEle, bendiz o nome dEle, bendiz o nome dEle, bendiz o nome dEle, bendiz o nome dEle. Então vou levantar as minhas mãos. Se derrame na presença do Senhor. Sei que é simples para um rei. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, e pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. De coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno ao Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos a Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. De coração me deu perdão, restaurou.
digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. E eu vou sempre te adorar. E eu elevo minhas mãos a Cristo, tu que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, mas digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno Ele é, somente Ele é Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Eu vou sempre te adorar. Levante suas mãos, elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno Ele é, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, nem a morte pode contê-lo. Digno é o Senhor, sobre o trono soberano. Eu vou sempre, elevo minhas mãos a Cristo, venceu, Cordeiro de Deus, mas ressuscitou, digno, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, digno é. Ele se entregou por mim, por você. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno mas ressuscitou. Essas são as boas novas. Ele ressuscitou.
Ele não está mais no madeiro. Ele não está mais no madeiro. Ele está com o Pai. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Para que eu e você pudesse experimentar da boa e perfeita vontade do Senhor Jesus. Oh, digno é o Senhor sobre o trono, soberano. Vou sempre te adorar. Elevo-me a Cristo. Cordeiro de Deus, mas ressuscitou. Digno é. Mas ressuscitou. Se alegre com essa verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele é único, irmãos. Aleluia, Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra
honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nesse mesmo espírito, nesse mesmo coração, continuar cantando esse louvor com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção, com todo o nosso entendimento, nos rendendo à grandeza do Senhor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. 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 Queria que você se juntasse com mais 4 irmãos que estão próximos de você, e a gente, nesse mesmo coração de adoração ao Senhor, nós só vamos pedir uma coisa: Senhor, manifesta a Sua vontade no nosso meio, manifesta a Sua vontade na nossa igreja, manifesta a Sua vontade nessa noite, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, peça ao Senhor, clame pelo Senhor, peça para Ele manifestar a presença dEle nesse lugar, amém, irmãos? Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos à Sua grandeza, à Sua soberania, mas nós Te pedimos humildemente com o nosso coração, manifesta a Sua vontade no nosso meio, manifesta a Sua vontade, Espírito Santo, nos guia em toda bondade, nos guia Espírito Santo, nos guia, Senhor, nos guia nessa noite, nos guia nessa semana, nos lidera no trabalho, nos lidera na nossa casa. Espírito Santo de Deus, se faz presente na nossa vida. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te damos espaço. Fala conosco durante toda essa semana, Espírito Santo. Fala conosco durante o culto. Usa mais uma vez a vida do pastor Paulo. Lidera, Espírito Santo, a vida dele. Oh, Espírito Santo, nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber do Senhor, para ouvir o Senhor falar, e nós queremos dobrar diante da Sua grandeza, diante da Sua voz, nós queremos nos dobrar, diante da Sua grandeza, nós queremos nos render, Senhor. Mais uma vez nós queremos nos render a nossa vontade,
vontade, assim como diz na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Nós não sabemos pedir, por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos lidera. Cuida de nós, cuida dos nossos pedidos, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. Oh, Senhor. Vocês a pegar o seu copo, o seu pão, para a gente compartilhar do corpo de Cristo. Em Lucas 22, versículo 19, diz assim: E tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Irmãos, eu queria convidar você a pegar o seu pão agora e levantar ele e falar: Esse é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, pelos meus pecados, pela minha vida. E também queria que você levantasse agora o seu copo com o sangue de Cristo e falasse: Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice que limpou a minha vida dos pecados. Esse foi o sangue derramado precioso de um homem inocente. Oh, aleluia. E eu queria que agora você compartilhasse com a pessoa que está ao seu lado. Comesse e bebesse do corpo de Cristo, amém? Fazendo a transição do nosso momento de oferta, eu queria que a gente abrisse junto 2 Coríntios, verso 9, capítulo 9, verso 7, 8 e depois a gente vai ler o 10. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e mais ainda, para repartir com os outros. Verso 10. Pois Deus é quem supre a semente para quem semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Irmão, o Senhor vai prosperar cada um de nós. Para você ficar rico? Sim. Amém? Amém? Mas principal, como diz a palavra de Deus, para ser generoso, para compartilhar com o próximo. Deus não vai te enriquecer para você ficar rico somente, ou para você ter só para você. Sempre é para dar para o próximo, sempre para ser generoso. A palavra de Deus diz também que aquele que retém, não, como que Deus vai abençoar? Como que Deus vai te dar mais sementes, a ser que o seu bolso está cheio de sementes? Você tem que semear as suas sementes. E Ele também diz que Ele vai dar o pão, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a verdade da palavra de Deus. Tem alguém aqui que crê comigo? Amém? Você crê? Então eu queria convidar você a trazer sua oferta para depois a gente orar. Amém? Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
Amém. A gente também tem os meios de dar, se você quiser usar o seu telefone, pelo Zelle, ou pelo cash, ou como você preferir, pelo cartão também. Queria que você fechasse seus olhos agora e rendesse graças ao Senhor perante essa palavra que você recebeu. E eu queria te dar a oportunidade de você orar, rendendo graça ao Senhor. Eu vou orar, mas abra sua boca, agradeça ao Senhor pelo que você tem, pelo que Ele tem te dado. Amém? Senhor, nós queremos te render graças mais uma vez pela sua bondade, Pai, a sua misericórdia que nos segue todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é o provedor da nossa vida, o Senhor é o sustento da nossa casa, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado, Pai, pela semente para poder semear. Obrigado, Pai, nós sabemos que tudo vem do Senhor e com isso nós te agradecemos mais uma vez. Amém. What's up, Church? Eu sou o Alan. Eu sou o Alan. E essas são as informações da semana. And attention teenagers and Free Radicals Conference 2026 Free Radicals Do dia 23 a 25 de julho, do dia 23 a 25 de julho, estaremos reunidos em Deerfield para a inscrição para você ainda mais de Deus. And for more information, reach out for Alan Faça a or sua Gabriel. inscrição. E saiu o trailer não oficial. And Vamos for ver. more information, reach out for Alan or Gabriel. E saiu o trailer oficial. Vamos ver. Someone cleared the way before Legacy? you even knew you needed it. You carry things that you never chose to carry. Faith. Someone cleared the way before you even knew you needed it. But legacy is not what falls into your lap. You carry things that you never chose to carry. Faith. Every generation is handed a token. But legacy is not what falls into your lap. It's what you play. It's what you choose. It's what you will do when it's your time. Every generation is handed a token. Because what was planted is not whether you would play. Years ago, it's what you would do when it's your time. It's waiting for a continuation. Welcome to the Free Radicals Conference. Because what was planted 25 years ago is not asking for applause. Continuation. Welcome to the Free Radicals Conference 2026. Estamos encerrando um ciclo e o Senhor está para começar algo novo entre nós. Uma nova medida. E vai nos conduzir a lugares que nós não estávamos ocupando antes. E o Senhor está para começar algo novo entre nós. Uma nova medida. E vai nos conduzir a lugares que nós não estávamos ocupando antes. Tô aqui para alimentar a sua fé. Você vai sair daqui hoje falando, Senhor, eu tô só esperando o tempo de restituição. Pode escrever o que eu tô te falando, irmão. Tô aqui para alimentar a sua fé. Você vai sair daqui hoje falando, Senhor, eu tô só esperando o tempo de restituição. You know what the nations desire. Jesus is the Christ. And some of them, they just don't know it. The nations desire But they do desire Jesus. Christ. And all of them seek. And some of them, they just don't know it. But they do desire Christ. And all of them seek. Whether you think it or not, whether you like it or not, you were born in a prophetic time. Whether you think it or not, you could have been born in a prophetic time. God made you be born now. Foi para tempo como esse. It was for a time like now. Que Deus escolheu você. God made you to be born. Foi para tempo como esse. It was for a time like now. Que Deus escolheu você. God chose you to be born.
E ontem aconteceu um churrasco para os homens. Tivemos um momento de comunhão e escutamos uma palavra poderosa. Ontem aconteceu um churrasco para os homens. Tivemos um momento de comunhão e escutamos uma palavra. E atenção, mulheres da nossa igreja. Dia 12 de julho, domingo pela manhã, vocês terão um momento de comunhão e compartilhamento da palavra. Atenção, mulheres da nossa igreja. Dia 12 de julho, domingo pela manhã, we will get moving with some exercise and spend time in God's Word. Exatamente. Então já anote na sua agenda e chame suas amigas. Não perca. And this week we will be praying for another life group. É verdade. Essa semana estaremos orando pela célula do líder Michael. Vamos pedir que o Senhor possa derramar ainda mais unção e multiplicação no meio deles. And we have a life group for everyone. Temos célula para todos. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, brasileiros e americanos, multiplicação no meio deles e região. We have a life group yet for reach out to one of the pastors or leaders. Não caminhe sozinho, venha fazer parte de uma célula junto com a gente. And here is the number of our pastor. If you want to talk to someone or just have a meeting with the pastor, just send him a message. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia ou a nossa forma de ser igreja, mande mensagem para ele também, que ele vai responder tudo no quadro Pergunte ao Pastor. And now the kids cannot go to the kids service. Esse foi o WhatsApp de hoje. Tentou dizer um culto abençoado sobre a Bíblia ou a nossa forma de ser igreja, mande mensagem para ele também, que ele vai responder tudo no quadro Pergunte ao Pastor. And now the kids cannot go to the kids service. Esse foi o WhatsApp de hoje. Cheias da palavra de Deus. Abençoado. E as mulheres cheias de fé? E as mulheres atletas? E as que querem ser atletas? Amém, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, mulheres. No dia 12, como vocês ouviram aqui no WhatsApp, nós teremos um evento para mulheres no parque. Vai ser de manhã, domingo de manhã, para já chegar sacudindo a sua vida e mudando por completo, amém? E eu conto com você lá, vai ser um tempo de ativação, literalmente, corpo, alma e espírito. E eu conto com todas vocês, vai ser um tempo de comunhão. As meninas que vendem produtos naturais podem estar vendendo, que vende roupa de exercício pode estar vendendo. É para ir de roupa de exercício e tênis mesmo, viu, gente? Não é pegadinha, não. Agora nós vamos fazer uma coisa diferente, amém? E vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza, Deus vai falar ao seu coração. Vai ser um tempo de vida, de unção e de ativação também. Para essas que querem ser atletas, vai ser o pontapé, amém? É agora ou nunca. Amém. Eu queria orar pela célula do Michael. Tem alguém aqui da célula do Michael? Podem ficar em pé, por favor. Edwin, amém. O Michael e a Thalita, eles não estão aqui hoje, porque eles estão terminando de organizar as últimas coisas para o parto e a chegada da princesa. E nós vamos orar por eles agora, amém? Estenda a sua mão para essa célula, uma célula em inglês. I should pray in English, but I will pray in Portuguese, okay? I'm sorry, guys. Next time I'll be prepared. Amém. Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por essa célula, pela vida do Michael, da Thalita, Senhor Jesus, e por esses irmãos preciosos, ó Deus. Pai, nós declaramos o favor e a graça do Senhor cada vez que eles estiverem reunidos, ó Pai. Que a sabedoria de Cristo mova sobre eles, que o Senhor traga unidade nessa célula, aliança, e que o Senhor faça-os crescer abundantemente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Muito alegre de estar aqui com os irmãos. Uma grande bênção podermos congregar. Uma grande alegria. E ainda mais nesse tempo do fim. É muito bom congregar, ainda mais nesse tempo do fim, porque o fim está próximo, eu preciso te dizer. Preciso te lembrar, na verdade. Os sinais estão diante de nós, amém? Porventura tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Aleluia. Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está próximo de você? É importante você se relacionar. Igreja é relacionamento. Então, cumprimenta, fala oi. O Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você hoje. Libera uma palavra de bênção.
Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ontem foi uma grande bênção estar com os homens que corresponderam ao meu convite. É interessante que as mulheres fazem um evento, por exemplo, fizeram chá para mulheres. Vieram quantas mulheres, amor? Quase 100. E ontem tinha uns 30 irmãos lá comigo. Mas são irmãos valorosos. Eu honro a vida de vocês. Vocês são colunas na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Oi? Amém, os valentes de Davi. Glória a Jesus. Eu recebi uma pergunta. Pastor, Deus envia terremoto? Isso é o juízo de Deus? Bem, provavelmente você está perguntando isso por conta dos últimos acontecimentos. Eu não sei se os irmãos viram, inclusive eu queria chamar a igreja para a gente orar por esse motivo. Na Venezuela teve um terremoto e nós não sabemos o número de mortos. E foram muitas pessoas que, infelizmente, estão feridas ou perderam a sua vida. Então eu queria que nós orássemos pela Venezuela. E hoje de manhã teve um terremoto também lá nas Filipinas. E foi terrível do mesmo jeito. Então eu queria que nós orássemos por isso. Mas antes eu vou responder essa pergunta. Porque muitas vezes nós vemos essas situações, né? Furacão, terremoto, e atribuímos a quem? A Deus. Inclusive as seguradoras, das quais vocês usam, e eu também, elas têm uma cláusula lá. Atos de Deus. O que são os atos de Deus para eles? Terremoto, né? Enchentes, fogo cair do céu. E você percebe que isso não é ato de Deus. Pastor, mas por que acontecem essas coisas? Você não deve esquecer que você vive num mundo caído. Essa terra que nós estamos vendo hoje, ela vai passar. A Bíblia fala que tudo vai ser feito novo. Essa terra está sendo entesourada, diz a palavra, para o fogo. O dia que o Senhor trouxer o juízo do Senhor vai vir. Em um dia. A Bíblia chama esse dia com D maiúsculo, porque é o dia do Senhor. Nesse dia, você vai ver o fogo de Deus e o juiz de Deus. Mas ainda não é o juiz de Deus. E não é Deus que está fazendo isso. Deus não está na causa de matar criancinhas. Ele não está na causa de destruir famílias. Muito pelo contrário. Ele enviou o seu filho para quê? Para nos salvar. Para salvar a mim e a você, restaurar as nossas vidas. Então, Deus não é parte desses problemas. Pastor, mas quem que causa isso? Veja, Gênesis diz que o homem caiu. Quando ele caiu, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então a terra lá fora é amaldiçoada. Não se esqueça disso. Você é abençoado, mas a terra lá fora é amaldiçoada. A terra está debaixo de maldição. Você é guardado por causa do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus sobre a sua vida. Mas a terra está debaixo de maldição. E a Bíblia fala que o diabo é o príncipe desse mundo. Ele é um imperador das trevas aqui nesse mundo. Então, ele usa da sua artimanha, do seu poder, para trazer destruição, né? Porque ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. Está muito alto o som? Tá, né? Me ajudem aí, por favor. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, quem causa essas coisas é Satanás. Não atribuem, portanto, a Deus. Deus, como eu disse, ele faz parte da solução. Nunca faz parte do problema. Tanto é que ele se compromete tanto com a solução, que ele foi capaz de enviar o seu próprio filho. Coisa que eu e você jamais faríamos. Jamais. Mas ele fez por mim e por você. Olha que quão grande amor o Senhor tem nos amado. A ponto de entregar o seu próprio filho. E também nos chamar de filhos agora. Então Deus é bom. Você pode dizer Deus é bom? E Ele é tão bom que Ele ouve a nossa oração. Vamos orar então pela Venezuela, pelas Filipinas, por essas famílias, por essas pessoas. Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia.
Então apresenta agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse instante. Pedimos para que o Senhor venha com a tua mão poderosa, resgatando cada vida que está debaixo de entulhos, debaixo de situações complexas. Pai, restaura cada família, restaura cada ferido, Pai, em nome de Jesus. Livra-os do mal, da morte, do maligno. Livra-os, Pai, que o maligno ceife a vida dessas pessoas, mas que elas tenham experiências com o Senhor, que haja um avivamento na Venezuela, que haja um avivamento nas Filipinas, que o poder do Senhor se manifeste ali, que Cristo seja anunciado naquele lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Quantos têm fome e sede da palavra? Hoje eu trouxe 2 itens aqui. Isso aqui é uma toalha. Isso aqui é uma espada. Então vocês me respeitam. Mas são ilustrações para a palavra. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor para receber da tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de discernir a alma e o espírito. Senhor Jesus, fala conosco, alimenta a nossa fé, nos dá um espírito de unidade na vida da igreja, nos dá um espírito de servo com o teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrei de algo? Os irmãos têm acompanhado os jogos da Copa? Sim? Você sabe que amanhã o Brasil vai jogar. E se ele ganhar, você sabe que domingo ele vai jogar às 5 horas na hora do culto? Então eu não sei se eu oro para ele perder amanhã, ou se os irmãos atendem o meu convite que eu vou fazer agora. Meu convite é, nós vamos fazer o culto 3:30 da tarde. E depois do culto nós vamos assistir aqui no telão o jogo, como igreja, juntos. E eu vou pedir até ao Vanderlei, todos conhecem o Vanderlei aqui? O Vanderlei é uma grande bênção na nossa igreja. Vou pedir ao Vanderlei talvez para organizar alguma coisa para a gente jantar juntos aqui. O que vocês acham? Glória a Deus, então está resolvido. Então o Brasil pode ganhar, vamos orar para ele ganhar, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 13, verso 1 até o 4. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fala comigo, amou-os até o fim. No original é amou com todo amor, ou com o amor completo. Veja, aqui é um momento nas Escrituras que está próximo da morte do Senhor Jesus. Esse é um momento chave, porque Jesus veio para isso. Ele veio para morrer por mim e por você. Então ele está chegando no momento do cumprimento do seu ministério. E nesse cumprimento ele está dizendo inclusive que ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus de um amor completo. Essa é a maneira que ele amou os seus. Então o pano de fundo aqui desse texto, o contexto, é a Páscoa. Jesus morre na Páscoa. E esse momento aqui é um momento um pouquinho antes da Páscoa. Eles estavam preparando a ceia da Páscoa. E esse texto traz para nós algo impressionante. Porque nós vamos ver agora o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, cingindo de toalha, se vestindo com uma toalha e se fazendo servo dos seus discípulos. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero ir um pouquinho antes para um texto que está lá em Mateus capítulo 20.
Mateus capítulo 20, verso 20. A Bíblia fala que nesse momento, Jesus está reunido na casa de um Simão leproso. E, de repente, chegou uma mulher de má fama. E essa mulher de má fama derramou sobre ele um perfume precioso. O valor desse perfume é 300 dias de trabalho. É dinheiro demais para um perfume. Eu creio que os irmãos aqui podem dar para sua esposa. Os irmãos não falam nem amém. Nem para ganhar a esposa você fala amém, misericórdia, fala amém. Aleluia. Se você tiver dinheiro para comprar um perfume que custa 300 dias de trabalho, você está bem. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz então que Jesus estava nessa casa. E de repente chega essa mulher. E ela derrama o perfume sobre ele, pega seu cabelo e começa a enxugar os pés dele. Coríntios conta para nós que a glória da mulher é o seu cabelo. Coríntios conta isso para nós. O que ela está fazendo com essa atitude? Ela está colocando o quê? A glória dela aos pés do Senhor Jesus. Sabe, você foi convidado para trazer toda a sua glória aos pés do Senhor Jesus. É o lugar da nossa glória. Qualquer coisa que você se vanglorie, leve para os pés do Senhor Jesus. Mas essa mulher de má fama, ela estava fazendo isso por um motivo. Era normal e comum quando alguém chegava na casa de outra pessoa para comer, para se assentar, né, e ter um momento de comunhão. Quem recebia, ou o anfitrião, ele providenciava algumas coisas. Ele providenciava uma bacia, uma toalha e um servo. Esse servo, era o servo mais iniciante, ou o mais baixo da casa. Esse servo era responsável de lavar os pés das pessoas que entravam. Então, quando Jesus entra nessa casa, a Bíblia nos mostra que esse Senhor não ungiu a cabeça do Senhor Jesus. Esse Senhor não beijou, porque era normal cumprimentar com um beijo no rosto. Esse Senhor também não lavou os pés dele. Ou seja, o Senhor Jesus não foi bem recebido nessa casa. Mas, abri um parêntese agora para você compreender. Nesse momento, os discípulos estão perguntando quem é o maior. Eles estão procurando posição. E eles estão perguntando e discutindo entre eles quem é o maior. Vocês estão entendendo o contexto todo que nós estamos aqui envolvidos? Então, a Páscoa, a última ceia, um pouquinho antes acontece isso. Jesus exporta uma professora de fora, que é essa mulher de má fama, para ensinar os discípulos que estão discutindo quem é o maior. Quem que vai governar, quem que vai liderar. Essa era a discussão. Tanto estavam discutindo isso, que a mãe de um deles chegou no Senhor Jesus e disse o quê? Senhor, eu vim te pedir aqui, para que este aqui assente à sua direita e esse aqui à sua esquerda. Jesus rejeitou o pedido dela? Alguém lembra? Não, ele não rejeitou. Ele falou, tá bom. Eles estão preparados para tomar o cálice que eu estou para tomar? Ou seja, morrer? Ela falou, claro. Então, eles vão se assentar. Mas, quem define é o Pai. Então, o Senhor aceitou o pedido. Mas depois que aconteceu esse pedido, os discípulos ficaram tudo chateados, irritados. Como assim? Como é que eles fazem isso? Como é que eles pedem para ser o primeiro? Veja, está todo mundo procurando posição e glória aqui. Mas não se esqueça que a sua glória é aos pés do Senhor Jesus. Estão todos eles procurando quem é o líder, quem é o mais alto, quem é o que vai ser servido. E Jesus está tentando ensinar para esses discípulos sobre servir e sobre unidade. Então, do capítulo 12 de João até o capítulo 17 de João, você vai ver o Senhor Jesus tentando ensinar para os discípulos sobre unidade. E está a véspera da Páscoa, está as vésperas da ceia do Senhor. E ele está tentando ensinar. Como eu disse, ele exporta uma professora de fora, mas eles não aprendem. Ele procura
ensinar, exortando eles. Mas eles não ouvem, ainda estão lá discutindo. Em um determinado momento, Pedro ouve uma palavra do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 22, verso 35, Jesus diz: quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pedro tomou isso de forma literal, e ele comprou uma espada. Jesus estava falando da espada da palavra, mas Pedro entendeu que era a espada física. E ele comprou uma espada. E agora nós temos um discípulo armado, andando, junto com o Senhor Jesus, esperando um momento para estrear a espada. Então nós vemos que tem um discípulo agora, Pedro, orgulhoso, com a espada na mão, aguardando um momento para poder usá-la. E a Bíblia fala então, vou avançar agora para depois da ceia, nós vamos lá para o Getsemane. A Bíblia fala que Judas trai o Senhor Jesus. E aí ele é levado, eles estão nesse momento no Getsemane. Os guardas vêm para prender o Senhor. E de repente Pedro saca da espada e diz: avivamento chegou. E arranca a orelha de Malco. Preste atenção. Por que ele arrancou a orelha? Na verdade ele mirou na cabeça, no pescoço. Mas ele errou, ele acertou a orelha. E agora, nós temos um discípulo todo orgulhoso, porque ele está defendendo o Senhor Jesus com a espada que Jesus tinha falado para comprar, na cabeça dele. Mas temos agora uma pessoa, Malco, que representa o povo que está no mundo, desmembrado, sem orelha. Jesus, ele diz algo para Pedro nesse momento: Pedro, guarde a espada. Em outras palavras, você não entendeu nada, Pedro. Guarde a espada. Depois que Pedro guardou a espada, Jesus pegou a orelha. Imagina, eu gosto de imaginar a cena, né? Talvez a orelha caiu no chão e o cara está todo ensanguentado aqui, né? Está minando o sangue na cabeça dele aqui, ó. E a orelha no chão. Jesus, a Bíblia fala que ele pegou a orelha e colocou de volta no desmembrado, deixando ele inteiro, integral. E aqui tem um princípio espiritual, o primeiro deles, dessa palavra. Enquanto o Senhor não te desarmar, esse mundo vai ficar sem ouvir o Evangelho. Hoje é o dia do Senhor desarmar você. Hoje é o dia de você guardar a espada. Por outro lado, Jesus estava... Eu já vou guardar a minha espada. Por outro lado, agora Jesus está nesse upper room, ou nessa casa que tem andares mais altos. Ele estava no quarto de cima, ou no lugar mais alto, na sala que tinha mais em cima nessa casa, chamado cenáculo em português, em inglês é upper room. E o Senhor estava lá com os discípulos, e o Senhor tinha falado para preparar a ceia, para os discípulos prepararem a ceia. Mas a Bíblia fala que eles não prepararam direito, porque não tinha quem limpasse os pés, não tinha quem servisse. E a Bíblia diz então que Jesus, vendo aquilo, ele levantou, tirou suas vestes e vestiu-se de uma toalha. A Bíblia fala que ele começou então a lavar os pés dos discípulos. Mas para você entender o motivo e o contexto, naquela época, as ruas não eram pavimentadas como hoje. E eram provavelmente de terra, né? Ou areia, muito pó. E eu não sei se você já foi em fazendas no interior do Brasil, e onde tem carroça, onde tem cavalo, aonde tem vaca, tem boi. O que eles deixam para trás? Alguém lembra? Quando eles passam? Esterco.
Esterco. O esterco fede? Sim. Aí esse esterco mistura com o pó da rua. E aí os discípulos estão andando usando sandálias. Sandálias, não tinha tênis, nem sapato. Sandálias. E eles pisam na onde? No esterco. E eu pergunto, você vai deixar um camarada desse entrar na sua casa com os pés sujos? Cheio de esterco, cheio de sujeira, andar no seu tapete limpinho? De forma alguma. Então, naquela época, era comum, normal, depois de uma caminhada, quando você vai visitar alguém, quando chegar na casa dessa pessoa, ter alguém para lavar os pés. Mas aqui no cenáculo, nós vemos que nenhum dos discípulos fez isso. E Jesus já tinha falado antes, através dessa mulher de má fama, o que ele queria, o que ele estava ensinando, mas ninguém queria servir. E eu imagino a cena, como eu disse, eu gosto de imaginar a cena. Imagina esses homens, 12 homens, reunidos nesse cenáculo, nessa sala fechada, e os pés sujos, talvez de esterco, chulé. Como é que você acha que estava o ambiente? Estava cheiroso? Não, estava fedido. Isso aqui é espiritual, filho. Quando não existem irmãos que se levantam para servir, quando só existem irmãos que estão procurando posição, o ambiente fede. Mas eu e você não fomos chamados para procurar posição, nós fomos chamados para servir. Mas os discípulos não entenderam isso. E agora Jesus vai ensinar de uma maneira escandalosa. Porque, como eu disse, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora Ele se coloca em vestes de servo. E como eu te disse mais cedo que o servo que limpava os pés era o menor da casa. Menor. Jesus se coloca na posição de um menor entre os discípulos ali agora. E Ele começa então a lavar os pés. Pedro, por sua vez, diz o quê? Senhor, não, de forma alguma o Senhor vai me lavar os pés. E o Senhor Jesus diz o que para ele? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão, parte comigo nesse ministério, em outras palavras. Pedro, ele vai para o outro extremo, porque Pedro é extremista, né? Impetuoso. Ele diz o quê? Ele fala, tá bom, Senhor, então me dá um banho, lava completamente o meu corpo. O Senhor vai ajustar a teologia de Pedro agora, vai dizer o quê? Não, Pedro, quem já tomou banho, não precisa tomar banho de novo. É só lavar os pés, é só os pés que estão sujos. A Bíblia diz então que Pedro deixa o Senhor lavar os pés dele, e o Senhor começa a lavar os pés daqueles discípulos. Talvez os pés estavam imundos com a sujeira das ruas, imundo, né, com o esterco lá de fora. Todos os domingos, quando você se assenta aqui, eu me coloco na posição da toalha para lavar os seus pés, para remover dos seus pés o pó desse mundo, para remover dos seus pés o esterco desse mundo, porque a glória do homem é esterco, diz o apóstolo Paulo. A glória que ele tinha, o apóstolo Paulo, ele considerou tudo como perca, ou como esterco. Por quê? A nossa glória, comparado com a glória de Deus, é nada. Então não se vanglorie. Então a Bíblia nos conta agora que o Senhor, mais uma vez, quer ensinar um princípio espiritual para os discípulos. E é o princípio da toalha. Eles estavam usando a ferramenta no lugar errado. Porque, como nós vimos, Pedro estava carregando uma arma. A arma que é a espada. Mas a espada nunca foi para esse reino aqui. A espada sempre foi para o reino espiritual. Por isso tem a espada da palavra. Por isso a palavra de Deus é espada de dois gumes. Por isso, quando o Senhor Jesus
foi ser tentado lá no deserto, ele usou da espada, da palavra, para aniquilar as obras do diabo. A espada, então, é para os nossos inimigos. A espada é para o nosso adversário. A espada é para o acusador. É no reino do Espírito que nós usamos a espada. Mas com os irmãos, nós não usamos espada. Com os irmãos, nós usamos a toalha. Mas muitas vezes nós queremos usar a espada. E começamos a desmembrar um monte de gente do corpo de Cristo. E o corpo é de Cristo, não é seu. Eu, por acaso, iria remover a orelha de Cristo? Ou o dedo de Cristo? Talvez eu estou olhando para o dedo aqui. Para o pé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando nós usamos a espada, com nossas palavras cortantes, nós desmembramos os irmãos. Não falo só aqui, na vida da igreja, mas na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Quando você não usa a toalha para servir eles, você usa a espada, você começa a desmembrar o corpo que está ali. A afastar. E não unir. E o alvo do Senhor para nós é o que mesmo? Unidade. Unidade. Você percebe então que os discípulos não entenderam. Aquele ambiente que os discípulos estavam, estava fedendo orgulho. Estava fedendo estrume, esterco, chulé. Um ambiente que não estava bom. É interessante que aqui nos Estados Unidos, as casas são fechadas normalmente, principalmente aqui na Flórida. E você cozinha dentro de casa, no começo você até sente o cheiro, mas depois você acostuma e o cheiro é normal, é natural. Mas quem chegou de fora, quando ele entra, imediatamente ele sabe que alguém cozinhou naquela casa. Ainda mais se for de um indiano. Mas esse é outro comentário. Eu não gosto de comida indiana, viu? Não me convide para comer comida indiana. Mas, voltando aqui. Você percebe então, quando alguém vem de fora, ele sente, imediatamente. Eu fico pensando que o Senhor Jesus, ao entrar naquela casa, os discípulos já estavam reunidos, a ceia já tinha sido preparada. Quando ele entrou, ele sentiu um mau cheiro. E no que ele sentiu o mau cheiro, o que ele começou a fazer? Ele mesmo, já que os discípulos não querem servir, já que eles estão procurando quem é o maior, eu mesmo vou começar e vou mostrar para eles. Veja, o Senhor, ele é didático, você sabia disso? Sabe o que é didático? Ele ensina. Então ele tenta te ensinar de uma maneira, você não aprende. Aí ele tenta te ensinar de novo, de outra maneira, você não aprende. Aí ele é mais agressivo. Ele te ensina de uma maneira que você vai ver e vai falar, não, é isso mesmo que ele quer. O Senhor Jesus, nesse momento, então, ele está ensinando os discípulos sobre humildade e serviço. Humildade e serviço. Fala comigo, humildade e serviço. Sabe, ele está ensinando essas duas coisas. Por quê? Porque quem deveria ser servido? O Senhor Jesus. Mas quem está servindo? Ele. Quem deveria ter os pés limpos? O Senhor Jesus. Mas quem está limpando? Ele. Ele está limpando. E é interessante que ele está ensinando então humildade. Porque ele é digno. Nós não somos dignos. Ele é digno. Por outro lado, ele também está nos ensinando a respeito do serviço. Humildade e serviço. Quando o Senhor Jesus se amarrou com uma toalha, se prendeu a uma toalha, ele estava querendo contar algo para mim e para você. Que ele estava se colocando na posição de servo para com os irmãos. Essa é a posição que você é convidado hoje, na vida da igreja, a servir os irmãos. Servir os irmãos naquilo que é agradável a eles, não a você. O Senhor Jesus, nesse momento, ele estava se prendendo nessa toalha para também falar outra coisa para mim e para você. Sabe, quando você nasce de novo, você é livre, você sabia disso? Você foi livre de Satanás, você foi livre da lei, você foi livre do pecado, do juízo. Mas existe um paradoxo cristão. Porque nós somos livres. Quantos aqui são livres?
Mas com respeito aos irmãos, nós nos fazemos servos, escravos. Nós servimos. Mas não servimos pela obrigação. Servimos pelo exemplo de Cristo. Servimos porque Ele nos serviu primeiro. Servimos porque Ele se dispôs primeiro. Ele se humilhou primeiro. Ele não se exaltou antes, Ele se humilhou, diz as Escrituras. Então, no mesmo Espírito de Cristo, nós também servimos. E qual é esse Espírito? É o Espírito que zela pela unidade. Porque humildade mais serviço produz unidade. Unidade. E agora, já estou na parte final da palavra. Eu já fui mais rápido. Eu posso demorar. Em João capítulo 17. João 17. Se você quiser marcar na sua Bíblia, João 17, 11. João 17, 21 por 2 vezes. João 17, 23. Também por 2 vezes. O Senhor Jesus nesse momento, lembre, Ele está na onde? No cenáculo. O Senhor Jesus está fazendo uma oração aqui longa. E essa é uma coisa interessante. O apóstolo João lembrou palavra por palavra e escreveu para nós ouvirmos. Eu não lembro a oração que eu fiz ontem. Mas o apóstolo João lembrou palavra por palavra da oração de Cristo e escreveu ela. O Senhor Jesus está orando ao Pai, mas Ele está orando para os discípulos também ouvirem. É aquela oração endereçada para alguém. Ele está fazendo isso para que os discípulos ouçam. E Ele diz, uma vez, Pai, para que sejam um, como nós o somos. Verso 11, capítulo 17, verso 11. Então, a primeira vez Ele fala, Pai, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então, qual que é a vontade do Senhor Jesus? Que nós, eu e você que é diferente de mim, você que pensa diferente de mim, você que tem atitude diferente da minha, o Senhor Jesus, a vontade dele para mim e para você é que a gente seja um. E aqui arrumou confusão e problema. Porque para nós sermos um, alguém tem que abrir mão. Alguém tem que tomar a cruz. Alguém tem que servir. Alguém tem que abrir mão dos seus direitos. O Senhor Jesus, então, Ele ora assim. Mas depois, Ele continua, no verso 21. Para que todos sejam um. Pela segunda vez Ele fala de unidade. Depois de novo Ele repete. Para que também eles sejam um em nós. Depois Ele continua mais. Para que sejam um como nós somos. E por fim, 5 vezes. A fim de que estejam aperfeiçoados na unidade. Quantas vezes, irmãos? Veja. Eu não sei você. Alguém aqui já passou por crise? E você foi orar? Quantas vezes você orou? Muitas vezes, né? Eu espero que você tenha orado muitas vezes. Porque se é uma crise grande, uma crise muito, muito desafiadora, você vai ficar orando muitas vezes por aquele mesmo tema. Então, por exemplo, se você perdeu o trabalho, você não tem com que sustentar a sua casa, eu tenho certeza que você vai ficar orando muitas vezes por esse assunto, até a porta se abrir. Vocês estão comigo? O Senhor Jesus também estava aqui em crise. Porque se você ora uma vez por alguma coisa, né? Se você ora uma vez por algo, é importante. Mas se você ora 2 vezes, é crítico. Se você ora 5 vezes, é urgência máxima. E essa oração que o Senhor Jesus fez, Ele fez para os discípulos, mas fez para mim e para você também. É a única oração que ainda não foi respondida completamente. Por que não foi respondida? Porque Jesus não tem poder? Claro que Ele tem poder, filho. Se com a palavra Ele mandou Lázaro sair para fora. Na verdade, Ele tinha que medir as palavras, porque tinha tanto poder na palavra dele, que Ele poderia ter falado, vem para fora, e viesse pelo menos uma multidão de mortos, levantassem. Mas Ele mediu cada palavra, e disse o quê? Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora, e ele veio. Então Jesus tinha poder? Tinha. Tem poder. Mas,
Jesus aqui, ele tem um sonho. Qual que é o sonho que ele está insistente nele? Que sejam um, que haja unidade. Que eles sejam um como eu e o Senhor, Pai, somos um. Esse é o padrão elevadíssimo de Deus. Mas os discípulos não entenderam, não aprenderam, não compreenderam. Mas eu entendo os discípulos, porque nós somos assim também. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, não agimos e correspondemos à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que eu e você sejamos um. Mas muitas vezes nós não entendemos. Nós queremos usar a espada para desmembrar o corpo. E esquecemos que é a toalha que nos une. Esquecemos que é a toalha que nos faz andar em humildade. É a toalha que nos faz andar em humildade. Para com Satanás, filho, seja ousado, libera a espada. Para com seus inimigos, seja ousado, libera a espada. Mas para com os de casa, para com os seus, com a sua família, com seus filhos, use a toalha. Use a toalha. Seja amoroso. Procure o interesse do outro, não o seu próprio. Estou falando pesado demais, irmãos. Você percebe então que por 5 vezes o Senhor Jesus faz essa oração. Como eu disse, ele tem um sonho. O sonho é a unidade. Mas ele está em crise, porque desde o capítulo 12, nesse último período, antes dele ir para a cruz, ele está tentando ensinar os discípulos serviço, humildade, unidade, mas eles não entendem. E eu percebo que há uma frustração então. Porque quando você não corresponde, há uma frustração. E nós vemos então que esses discípulos não compreenderam. Mas mais tarde, eles vão compreender. Mais tarde, você vai ver o Senhor Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Te amo como amigo, não com amor ágape, o amor de Deus. Depois Jesus pergunta de novo para ele. E Jesus pergunta a terceira vez para ele. Mas em cada vez, o que o Senhor Jesus diz para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Qual que é a coisa mais importante para o Senhor Jesus? Vocês. Estão aqui, gente? O que é o mais importante para Ele? Você, eu. Nós fomos comprados pela morte dEle. E Ele quer que nós cuidemos uns dos outros. Uns dos outros. Como que eu posso cuidar? Orando. Guardando a vida do irmão. Abençoando. Não maldizendo, diz o apóstolo Paulo. Você percebe então que você e eu somos convidados para servir, serviço, limpar os pés dos irmãos. Você está vendo um irmão com o pé sujo? Vai lá limpar. Não se exima, não deixa, que ele se vire. Não, vai lá e limpa os pés dele. Vai lá e fala a palavra que é água. A palavra é água que purifica, né? A palavra é água que limpa. Vai lá e fala a palavra na vida dele. Usa a toalha. Usa do seu serviço para constranger esse irmão em amor. Se Pedro entendeu, há esperança para mim e para você também. Nós também podemos entender. Nós também podemos compreender a vontade do Pai. A vontade do Senhor Jesus. A vontade do Espírito Santo que está dentro de você. E a vontade dele é que você seja um. Que você ande em unidade. Não desmembrado do corpo, mas unido ao corpo. Para com o reino do Espírito, use a espada. Mas com os irmãos, use a toalha. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Você sabe por quê? Os irmãos do louvor podem subir, por gentileza. Sabe por que essa é a vontade do Senhor? Qual que é o resultado ou o fruto disso? Qual que é o lucro que isso traz para Ele? A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 23, verso 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Fala 1000. Pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Preste atenção.
1 vai perseguir quantos? 1000. Nós temos o costume de pensar agora então na multiplicação. 2 vão perseguir quantos? 2000. Mas com Deus não é assim. Se 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000. 3 perseguem 100.000. 4 perseguem 1 milhão. 5 perseguem 100 milhões. Desculpa, 10 milhões. 6, 100 milhões. 7, 1 bilhão. Mas, preste atenção. Só podemos ser 7 se houver unidade. Só podemos perseguir 1 bilhão se houver unidade. Eu não estou falando aqui 1 bilhão em dinheiro, viu, irmãos? Estou falando aqui que nós, nessa cidade, fomos colocados para perseguir 1 bilhão de demônios quando nós estamos em unidade. Para desfazer as obras do diabo, libertar essas vidas, essas pessoas que estão lá fora perdidas. Você e eu fomos chamados por Deus para perseguir esses demônios imundos, enviados das trevas, que destroem famílias, destroem jovens, adolescentes com vícios. Eu e você fomos colocados para perseguir, para desfazer as obras do diabo, usar a espada. Mas depois de usar a espada, servir aqueles que o Senhor tem salvado, servir aqueles que o Senhor tem alcançado por meio do Evangelho, por meio da sua oração. Você e eu então somos desafiados a andarmos em unidade, porque o resultado disso, o resultado da unidade é o crescimento exponencial do corpo de Cristo. O Senhor Jesus diz: para que eles sejam um, e que o mundo reconheça que eles são os meus discípulos. Está falando aqui para a igreja reconhecer que eles são os discípulos? É o mundo, pessoas lá fora. Pessoas lá fora vão olhar para você e vão reconhecer que você é discípulo de Jesus. Sabe o que vai acontecer depois? Elas vão te perguntar: você tem algo diferente? Parece que tem algo diferente na sua vida. Tudo que você põe a mão é abençoado. Parece que tem algo, eu converso com você, eu sinto paz. Parece que tem algo nos seus olhos, um brilho diferente. As pessoas lá fora do mundo vão reconhecer que você é discípulo do Senhor Jesus. Quando? Quando formos um. O maior evangelismo que nós podemos fazer em Porto Santo Lúcio é ser um como igreja. O maior evangelismo que eu e você podemos fazer em Porto Santo Lúcio e região é andarmos em unidade, servindo uns aos outros com a toalha e desfazendo as obras do diabo com a espada. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Sabe, se você com a sua célula se unir para andar em amor, em aliança, nós vamos ver o reino de Deus tocando essa cidade aqui de uma maneira extraordinária. Se você resolver andar em unidade com o líder da sua célula, andar em unidade com a igreja que você congrega, indo na mesma direção, o apóstolo Paulo fala, tendo o mesmo pensar. Imagina, unidade tendo o mesmo pensar, é um absurdo, naturalmente dizendo, só pelo Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Torre de Babel, quando começou a ser edificada e construída, Deus interveio, trazendo o quê? É por isso que nós temos inglês e português, senão todo mundo estava falando a mesma língua. Trazendo o quê? Confusão. Ele interviu, por quê? Porque ele viu que o povo era o quê? Um. E nada poderia superar eles a partir daquele momento. Por isso Deus interviu. Deus viu, esse povo está sendo um. Mas como que Deus interviu? Trazendo confusão. Cada um falava e ninguém entendia. Você já viveu isso dentro de casa? Você fala algo para o seu cônjuge, ele entende outra coisa. Já aconteceu isso? Culpa desse povo de Babel. Você fala com o irmão, ele entende outra coisa.
Você fala com o patrão ou o funcionário, ele entende outra coisa. É confusão. Mas, veja, quando o Espírito Santo foi enviado, lá em Atos, a Bíblia nos conta que eles todos começaram a falar em outras línguas. Mas eles se entendiam e se compreendiam. Mesmo falando em outras línguas, eles estavam em unidade. Porque quando o Espírito Santo está no nosso meio, e Ele está aqui, Ele está dentro de você, nós vamos nos entender. Nós vamos falar a mesma língua do Espírito. Nós vamos ter o mesmo pensar do Espírito, o mesmo coração do Espírito. E aí você vai poder então ser luz lá fora. Porque quando você for um aqui dentro, lá fora vai olhar para você e falar: eu quero participar desse negócio. Eu não sei, esse povo é diferente, eles parecem doido. Ora nas línguas estranhas, ora alto, não sei para que isso, Deus é surdo. Já ouviu isso? Mas esse povo estranho tem algo que eu não sei o que é, que me atrai. Sabe, eu declaro que no segundo semestre, eu tenho essa percepção no meu espírito, claramente, no segundo semestre, o Senhor vai enviar tantas pessoas para nós cuidarmos delas, que você esteja preparado, filho, que você esteja desarmado em nome de Jesus. Sabe, o Senhor vai nos usar nessa cidade. O Senhor vai usar você e a mim, brasileiros do interior, muitos de nós, gente que nem imaginava. Você vai ver o que Deus vai fazer no próximo semestre na sua vida. Coisas que você nem pensava, Deus vai te usar nesse tempo. Deus vai usar a sua vida. Ele te separou para esse tempo. Feche os seus olhos. Essa palavra, ela pede um apelo. Não precisa você vir aqui à frente, mas o apelo aqui tem que ter uma oração do seu coração para com Deus agora. E o apelo é que você se humilhe na presença do Senhor. Coloque aos pés dele a sua glória, aquilo que você se glorie, porque só ele é digno. Fala: Senhor, me desarma nesse dia, me desarma na minha casa, me desarma na minha família, me desarma, Senhor, com o meu cônjuge, me desarma, Senhor. Me ensina a guardar a espada para não usá-la no reino errado. Me ensina a guardar a espada, Senhor, para não desmembrar o teu corpo. Me ensina, Senhor, ensina-nos os teus caminhos, que são muito mais elevados que os nossos. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite. Ensina-nos a ser um, como o Senhor é um. Ensina-nos a ter disposição, Senhor, para servir, para andar a segunda milha, para abençoar, para falar da parte do Senhor. Ó, Senhor, nos leva a ser igreja de fato. Nos leva a ser igreja, conforme a igreja de Atos. Havia tudo em comum. Havia tudo em comum. Que haja essa comunidade no nosso meio. Que nós sejamos edificados aqui como noiva do Senhor nesse lugar. Nós nos humilhamos na tua presença e reconhecemos, Senhor, precisamos de ti. Precisamos de ti para viver a vida que o Senhor tem para nós. Precisamos de ti para viver o sonho que o Senhor tem por nós. E o sonho do Senhor é unidade. O sonho do Senhor é uns aos outros. O sonho do Senhor é que nós sejamos corpo e família. Ó Espírito Santo de Deus, coloca neste momento, Senhor, toalha na mão dos meus irmãos. Coloca toalha nas mãos deles, Senhor. Coloca toalha para que eles possam servir em casa, servir uns aos outros, servir na vida da célula, servir no meio do corpo de Cristo. Que eles sejam reconhecidos como discípulos do Senhor. Que eles sejam reconhecidos como aqueles que seguem a Cristo. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, para que cada um deles sejam capacitados na força do Teu poder. Todo aquele, Senhor Jesus, que está com a espada, que seja guardada nesse instante e usada
no lugar certo. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala mais alto, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor me salvou. Por meio do seu sangue, me comprou, me fazendo livre. E hoje eu sou livre para servir o Senhor. Sou livre para servir os meus irmãos. Sou livre para edificar a tua casa, a tua igreja. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me separou nesse tempo para uma obra. Eu creio que o Senhor vai me usar com a toalha nas minhas mãos para servir os meus irmãos, para servir a minha casa, minha família, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Acho que essa palavra também pede que você se aproxime de algum irmão que está próximo de você agora e ore por ele. Pergunta para ele: posso te servir em alguma coisa? Posso servir você em algo? Tem algo que eu possa cooperar com você? Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Que o Brasil ganhe amanhã. Amém? Que o Brasil ganhe amanhã, amém? Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua igreja maravilhosa, abençoada, bendita que aqui está. Obrigado, Pai, pelo corpo de Cristo que está nesse lugar. Obrigado porque em unidade andamos. E eu peço para que, ao serem enviados ali para fora, Pai, eles possam ter, ó Pai, um selo na vida deles. Que as pessoas possam olhar para eles e ver que eles são discípulos do Senhor Jesus. E ao abrirem a boca, eles possam liberar bênção sobre essas pessoas lá fora e alcançá-las para o Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos, colocando-os no lugar certo, na hora certa. Livra eles do mal, do maligno. Guarda a casa, os filhos. Guarda, Senhor, o trabalho das mãos deles. Livra-os, Pai, de todo o mal. Traz sabedoria sobre eles. Resplandece a tua face sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus Cristo.